A gente está aqui em Mateus 24 já há muito tempo. Eu fui e olhei o texto desse chamado sermão escatológico, ou mensagem de Jesus sobre as últimas coisas, ou pequeno apocalipse, como alguns gostam de chamar. E para mim não é pequeno nada, é a chave hermenêutica através da qual eu leio o próprio Apocalipse. É a chave hermenêutica, a chave interpretativa, a partir da qual eu leio o que os apóstolos vêm a falar sobre a volta de Jesus. É a chave hermenêutica através da qual eu leio o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, o Jeremias, aonde quer que apareçam nesgas ou indicativos desse tempo, que ainda seria muito futuro para esses profetas chamados do Antigo Testamento. Então, entender o que Jesus está dizendo aqui ajuda a gente também a tirar um monte de mistificações. Porque, como eu tenho dito repetidamente a você, tudo que você lê sobre a volta de Jesus, praticamente é coisa produzida de 100 anos para cá. E não estava presente, foram sistematizações. Pega um pedacinho daqui, combina com esse daqui. Vamos pegar mais um outro, ver se combina também. Esse aqui combina como continuidade. Eles aí vão tentando fazer essa montagem. E é muito fácil. O cara com um mínimo de criatividade, lendo os variados textos bíblicos e montando um quebra-cabeças, ele monta o que ele quiser. Se ele quiser montar uma doutrina sobre o significado da importância de Satanás para a condição humana, ele monta. Se ele quiser construir uma doutrina que prove que não existe nenhuma liberdade de escolha para os humanos, que tudo é fatalístico e pré-determinado, ele monta. Se ele quiser o oposto, ele encontra material nos textos da Bíblia para montar também. O que quer que se queira construir. Se quiser inventar uma mecânica de magia negra, você pode usar a Bíblia para fazê-lo. Se você quiser construir, aceita que você queira construir, a Bíblia vai te oferecer material solto. Para você montar um pedaço daqui, um pedaço dali, virar para colar, mostrar e pegar gente que não entende nada de coisa nenhuma, que não conhece nada, e apresentar. Ou produzir um livro onde a pessoa apenas lê a sequência do que foi selecionado. Aí fica uma estruturazinha que os pentecostais, antes deles os adventistas e os testemunhas de Jeová montaram. Os pentecostais acrescentaram algumas coisas a mais. Depois, em 1948, quando se constituiu o Estado de Israel, os pentecostais, juntamente com os adventistas e outros grupos de culto a profecias e ênfases absolutas nisto, relativas à volta de Jesus, também pegaram a Constituição do Estado de Israel e elaboraram ainda mais essa escatologia e até puseram redatações. E a partir de um pressuposto que você vai ver, não no dia de hoje, que não dará tempo, mas logo logo a gente vai entrar nele, que está aqui no verso 32, na parábola da figueira, baseado nessa parábola, e você vai ver como, a partir de uma hermenêutica alegorista, você faz o que você quiser. Baseado nessa parábola, baseados nessa parábola da figueira, eles construíram uma escatologia que dizia que uma geração bíblica tem 40 anos, a figueira era Israel, e ela foi reconstituída em 1948, quando criou-se o Estado de Israel. Israel nunca tinha tido Estado nenhum antes, era só uma tribo, depois um pequeno reino, e foi levado para cativeiro muitas vezes. Tem autodeterminação desde que Nabucodonosor os levaram para cativeiro. Agora é a primeira vez, em 2.500 anos, que eles têm um pouco mais de autodeterminação na construção daquele Estado de 1948. Aí foi Jesus está voltando, isso os crentes falando. E os judeus disseram, sionistas. Isso é um sinal de que nós estamos nos aproximando da volta, da chegada, da vinda do nosso Messias, que nunca veio para os judeus. E para os cristãos é a segunda vinda de Cristo. Aí veio essa doideira de 1948 para cá, foi um rolo compressor de invenções escatológicas, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. E tudo que você lê, não era assim que Jesus pensava, não foi assim que Paulo pensou, não foi assim que Pedro ensinou, não foi assim. Na realidade, se você quiser saber o que Paulo pensava e o que Pedro ensinava,
por exemplo, eles pensavam e ensinavam que Jesus iria voltar provavelmente ainda nos dias deles. Ainda nos dias deles. Todos os apóstolos esperavam que Jesus voltasse ainda nos dias deles. A primeira geração e a segunda geração de discípulos, praticamente todos eles, esperavam que Jesus voltasse enquanto eles estivessem vivos. Eles só não construíram uma escatologia, nem uma cronologia, nem marcaram datas, embora essa sempre tenha sido uma tentação. Porque estava muito fresca ainda na mente deles a palavra que Jesus disse, quando eles mais de uma vez insistiram, perguntando: será esse o tempo? Ou quando será o tempo? Dize-nos, informa-nos. Eles queriam alguma informação privilegiada. E Jesus garante que quanto àquele dia, quanto àquela hora, quanto àqueles tempos ou épocas, são expressões que Jesus usa. Dias, mês, hora, tempos, aeões. Quanto a essas definições, ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas tão somente o Pai. Aí vêm os profetas pentecostais, aí pegam um texto de Isaías, ou de Amós, ou de qualquer outro lugar, que sugira que Deus não faria nada sem comunicar antes aos profetas, e aquilo estava no Velho Testamento se referindo a coisas tópicas específicas que já aconteceram. Aí pegam, arrancam dali aquele versículozinho, com pinça, puxam e esfregam na cara de qualquer um que não tenha conhecimento. Por que eles nunca trouxeram isso para mim? Porque sabem que eu vou rasgar e fazê-los engolir essa idiotice. Mas para quem não tem conhecimento, eles jogam logo esse texto. Assim diz o Senhor: porventura farei eu qualquer coisa sem antes comunicar aos profetas, meus servos? É claro, o povo não sabe. Jesus não queria que quem lesse a Bíblia não soubesse, mas os profetas nele saberiam. Jesus não estava nem pensando em Bíblia. Não existia Bíblia para Jesus. Não existia nada a não ser o que já havia na Torá escrito, que tinha sido organizado do período do cativeiro em Babilônia para frente, é que o texto do Velho Testamento foi todo começado a ser organizado na sequência que a gente tem agora. E do Novo Testamento não tinha nada, e nem Jesus lhe mandou escrever nada, ele não tinha nenhum escriba andando com ele anotando tudo. Por isso é tão útil que a gente tenha 3 evangelhos, repetindo a mesma história. Porque por essas repetições e pelas peculiaridades da identidade biográfica e do texto de cada uma dessas repetições chamadas sinóticas, na complementariedade e no embutimento dessas narrativas, a gente tem uma visão muito mais isenta, historicamente honesta e completa da pessoa e da figura de Jesus. O mais foram cartas, e Paulo nunca imaginou que fossem virar textos considerados pelos cristãos, depois de alguns séculos, textos sagrados, textos e onde até as palavras e nomes citados parece que são inspirados. É uma coisa impressionante o que o religioso consegue fazer de coisas que os autores delas nem imaginavam que elas seriam, que elas se tornaram na cabeça das pessoas. Mas voltando aonde eu estava, se você quiser saber o que Jesus e os apóstolos pensavam, Jesus deixou bem claro que depois que ele fosse assunto aos céus, haveria um interregno, que a gente já viu em várias parábolas, e ainda veremos em algumas depois, nessa sequência aqui de Mateus. Muito tempo depois, passados muitos dias, demorando o noivo, depois de muito tempo, são todas alusões dentro de construções parabólicas que Jesus faz, para deixar na mente dos discípulos a ideia do interregno, entre a ida dele aos céus e a volta dele outra vez. Tinha um grande interregno, uma demora, e daria tempo para acontecer um monte de loucuras, inclusive entre os discípulos. E ora são os vinhateiros, ou os arrendatários da vinha, ou os gerentes da fazenda, ou, dependendo da parábola, esses que eram os supostos incumbidos, os incumbentes, de cuidarem de maneira atenta e amorosa das coisas do Senhor, da vinha, ou da fazenda, ou da propriedade, o dono das coisas, conforme as imagens parabólicas ou metafóricas usadas por Jesus para ilustrar. Esses entes, todos eles, em todas essas parábolas, praticamente, com algumas exceções de alguns indivíduos, a maioria se corrompe, ou pelo menos um deles se corrompe radicalmente. Mostrando que nesse interregno, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, haveria muita doideira, muita corrupção desses
que supostamente tinham recebido uma incumbência para serem integralmente sinceros e honestos e não foram. E eles são a repetição dos líderes de Israel no passado, os sacerdotes, os reis, os profetas. A maioria deles virou falso profeta. Foram poucos os profetas sinceros que se mantiveram na verdade. A maioria se vendeu para a corte, para o status quo, para o domínio político, para o rei, para o monarca, para o sacerdócio, para o templo, para o dinheiro, para os negócios. Sempre foi assim no Velho Testamento e na era vigente, meu Deus, só não enxerga quem não quer enxergar, ou quem entrou para esse fenômeno chamado igreja ontem, não sabe de nada, só das historinhas que está ouvindo agora, e pensa que entrou no terceiro céu sem entender. Ainda vai ter que nadar de braçada e de peito e cachorrinho, fazer esforço e mergulhar e prender o fôlego e a respiração e aguentar firme e, como a gente viu ontem, perseverar até o fim. Do contrário, se cansar, se desistir antes, se olhar em outra direção, vai perder o significado, vai perder a garantia, vai perder a segurança, vai perder a exultação da esperança, o que nos mantém salvos para a vida em Deus, nesse interregno cheio de tantas loucuras como as que nós presenciamos todos os dias.